This episode is brought to you by LinkedIn. Healthcare professionals can lead their careers with LinkedIn. Discover jobs by specialty, preferred shifts, and even desired salary. From mental health therapists to radiology technicians, it's now faster and easier for healthcare professionals to find the right fit. Learn more at linkedin.com/healthcare. Side effects may include faster job placement, improved work-life balance, and increased career satisfaction. Hey, it's Ryan Reynolds here from Mint Mobile. Now, I was looking for fun ways to tell you that Mint's offer of unlimited premium wireless for $15 a month is back. So I thought it would be fun if we made $15 bills. But it turns out that's very illegal. So there goes my big idea for the commercial. Give it a try at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan equivalent to $15 per month required. New customer offer for first 3 months only. Speed slow after 35 gigabytes if network's busy. Taxes and fees extra. See mintmobile.com. Fala pessoal, aqui quem fala é o Fernando, o apresentador do podcast Receios Obscuros, e esse é o nosso episódio de número 18 do Receios do Além. Gente, o podcast está precisando de relatos, então enviem para o e-mail receiodoalém@gmail.com. Entrem também no meu podcast, o Receios Obscuros. Tem o link aqui na descrição e é só digitar na busca do Spotify Receios Obscuros. E agora vamos para o episódio de hoje. Relato Cachorro de Caça, enviado pelo João Roberto. Olá a todos amantes de terror. Me chamo João Roberto e moro em Cianorte, Paraná. Esse relato que vou descrever se passou no interior da cidade de Ponta Grossa, Paraná, no ano de 2008. Eu trabalhava numa firma que fazia reflorestamento e limpeza de plantações de pinos e eucalipto. A gente ficava acampado no mato, às vezes por até 3 semanas. Estávamos acampados em um lugar onde o vizinho mais próximo ficava a cerca de 8 quilômetros de distância. Era uma baixada rodeada de montes, pequenas montanhas, mato e plantação de pinos. Havia 4 caminhos para chegar ao local. 3 deles eram trilhas, mas todos levavam praticamente ao mesmo ponto, que tinha um pequeno açude, um galpão de madeira meia-água de uns 60 por 10 metros, que servia de dormitório para os trabalhadores. Cerca de 18 homens. Também havia uma pequena casa de alvenaria que servia de dormitório para o encarregado e o cozinheiro. Certa noite acordei de madrugada. Não sei ao certo o horário, mas a lua estava alta no céu. Era lua cheia. O banheiro ficava do lado de fora do galpão, a uns 2,5 metros de distância. Levantei para ir ao banheiro e dei de cara com um senhor que trabalhava com a gente, olhando fixamente para o açude, parando e ouvindo alguma coisa. Ele me disse: "Escuta a corrida dos cachorros." E eu parei e ouvi. Era o som de uma matilha de cachorros correndo atrás de uma caça. Ouvíamos o latido dos cães saindo lá do grotão e subindo a lomba, uma pequena montanha, em meio à plantação de pinos e mato, cruzando a lomba e descendo em nossa direção. O barulho ficava cada vez mais alto e mais perto, até que parecia que ia sair na borda oposta do açude, onde estávamos parados. Com aquela lua que parecia dia, de repente, silêncio total. Eu me assustei muito, mas fiquei firme, até porque nem sei se conseguiria me mexer. De repente, o barulho da cachorrada começou de novo, lá no grotão, vindo em nossa direção, passando pela lomba e descendo. Quando estava quase saindo na outra margem do açude, silêncio total de novo. Olhei para o senhor e ele me olhou com uma expressão de preocupação. Então, pela 3ª vez, ouvimos o barulho da cachorrada começar lá no fundo do grotão, do outro lado da lomba. Nesse momento, o senhor me disse com uma voz temerosa: "Vamos dormir, não estamos ganhando nada com isso." Acelerei o passo para dentro do galpão e ele fez o mesmo. Cada um foi para sua cama. Me cobri até a cabeça, me encolhi e tremia como uma vara verde. Tapei os ouvidos com as mãos e fiquei morrendo de medo até o amanhecer. Nem eu e nem o senhor tocamos no assunto depois disso. Isso aconteceu realmente comigo. Obrigado por tudo e parabéns pelo programa, que é simplesmente o melhor. João Roberto, muito obrigado pelo seu relato.
Achei interessante o que aconteceu com você. E, na minha opinião, esse barulho que vocês ouviram, que se repetia várias vezes e depois ele parava do nada, me pareceu que estava em loop, né? Parecia que ele se repetia até certo ponto, parava e depois recomeçava. Talvez alguma perseguição de cachorros tenha acontecido nessa região, alguma coisa que tenha ficado ali quase que um eco, né? Sendo repetido várias vezes. E vocês estavam ali naquele momento, ouvindo esse barulho se repetindo várias vezes. Foi uma experiência compartilhada, não foi só você que ouviu, nem o Senhor. E pelo menos essa foi minha interpretação do que aconteceu com você. Não necessariamente foi isso que aconteceu, mas é somente uma opinião aqui. É claro que a gente nunca vai chegar à verdade em nenhum relato. A gente só, baseado nas experiências anteriores que a gente ouviu em outros relatos, a gente cria aqui algo mais próximo de uma explicação para o que houve. E agora vamos para o relato Perrengue na Viagem, enviado pelo Leonardo. Fala, meu querido. Primeiro eu quero elogiar o seu podcast. Acho sensacional as histórias e a sua narração. Vou contar uma história de perrengue em viagem, 100% aterrorizante. Eu e meu marido decidimos fazer uma viagem de bate-volta, bem tranquilinha. Decidimos ir para Maromba, uma vilazinha no interior do Rio, na divisa com São Paulo, que tem muitas cachoeiras e fica dentro do parque de Itatiaia. É uma vila linda e deliciosa, super vibe amor e maconha. Trabalhamos e saímos da nossa cidade por volta das 3h30 a 4 da tarde, pensando que chegaríamos lá ainda de dia. O Maps apontava que chegaríamos quase às 6 da tarde, teoricamente ainda com luz. Era fora de temporada, ou seja, a estrada estava vazia. Nunca tínhamos ido para essa serra, só sabíamos que era difícil e que um lado da pista, em um trecho curto, estava derrubado pela chuva há muito tempo, com algumas contenções para os carros passarem. Fomos lindos, ouvindo reggae bem tranquilos. A estrada era reta, rodovia Dutra. Então, a conversão à esquerda foi brusca e revelou a serra que iríamos subir. Quando paramos no pé da serra e olhamos, percebemos que já estava quase tudo escuro. Eram umas 5 da tarde e deveria estar claro, mas estava muito escuro. A serra estava encoberta por uma nuvem preta e densa de chuva, lá no alto. Respiramos fundo, tomamos um gole de café, fizemos um xixizinho e subimos. Ficamos uns 20 minutos subindo uma serra bem tensa, com a neblina caindo de forma ainda fraca. Quanto mais subíamos, mais densa ficava a neblina. Até que chegou uma hora em que não dava para ver absolutamente nada. Literalmente nada. Sabíamos que uma parte da estrada tinha caído, mas em qual trecho? Não dava para enxergar. Foi tenso. Eu com a cabeça para fora do carro, meu marido dirigindo, pálido, sem conseguir ver nada, e eu tentando enxergar algo. Quando chegamos na parte caída, só vimos em cima da hora e não havia nada de contenção. Se o carro entrasse ali sem percebermos, já era. Foi um perrengue total já na serra da cidade. Quando finalmente chegamos, percebemos que não daria para acampar, pois chovia muito. A chuva começou logo depois que terminamos a serra. Tivemos muita sorte. Ficamos em umas cabaninhas de madeira. Pense numa casinha de madeira onde, lá dentro, só há um colchão no chão e espaço para colocar as malas. Dá até para ficar meio arqueado, dependendo da altura. É literalmente uma barraca de madeira. Vou anexar a foto da cabana e do local. E o medo de aranhas e outros bichos? O colchão já estava lá, tudo cercado de árvores. Batemos tudo já morrendo de medo. Você vai ver na foto que é tudo árvore, e lá embaixo passa um riozinho, selva total. Nossa barraca era anti-bichos, como cobras, aranhas e escorpiões. A área onde dormíamos e guardávamos as bolsas era protegida por uma rede, então não tinha como entrar, mas todo o resto era exposto. Batemos tudo, lençol, travesseiro, edredom, viramos o colchão morrendo de medo, mas não tinha nada. Estava tudo bem limpo e sem bichos. Fechamos a janela e ficamos ali, chovendo muito, mas foi amorzinho. Abraçados, ouvindo música, com vinhozinho, percebemos que a galera foi dormir. A casa principal, onde ficavam os banheiros e a cozinha compartilhada, ambos tenebrosos, apagou as luzes. Ficamos acordados, transamos e, já de madrugada, a chuva parou.
Decidimos sair para fumar um beck. Com uma lanterna e blusa de frio, porque estava pós-chuva na serra, fomos sentar no capô do carro. Não tinha onde sentar. Do capô dava para ouvir o barulho do rio, mesmo que não conseguíssemos vê-lo por causa da escuridão e da neblina fina. De repente... This episode is brought to you by Nespresso and Samra Origins by the Weekend Coffee Collection. Introducing Samra Origins. My collaboration with Nespresso is a connection to my roots, to my mother, Samra. Coffee that hits the right notes. It transports you. Crafted with unique notes and bold, soaring flavors. Experience a taste that moves you. Nespresso and Samra Origins. Discover more at Nespresso.com. Ouvimos um grito do nada, meio histérico e feminino. Pensamos, só pode ser um pássaro, né? O coração disparou, mas continuamos ali. Olhando para baixo, onde havia um descampado de grama íngreme, tem foto também, vimos uma sombra estranha se mexendo. Não parecia uma onça ou um lobo, animais que tem no parque, mas algo maior, deformado e muito mais escuro do que as sombras ao redor. A massa preta mexia na neblina de forma horrível. Ficamos paralisados, mas começamos a nos mover devagarzinho, tentando não ser percebidos. A coisa continuava subindo o descampado lentamente. Fomos recuando, passando pelos carros, sem tirar os olhos dela. Quando chegamos perto à área de convivência, deu para ver melhor. A coisa tinha olhos e boca. O som que ela fazia era muito parecido com o barulho de A Coisa Ruim do filme O Grito. Era horrível, horrível. Entramos correndo na barraca e, logo depois, ouvimos barulho de lixo sendo derrubado. O som ecoava pelo lugar. O cheiro era podre e ficamos agarrados, morrendo de medo, até que tudo silenciou e acabamos dormindo. De manhã, encontramos tudo revirado lá fora. A moça do lugar e o marido estavam limpando e disseram que provavelmente foram cães em bando. Não tivemos coragem de contar o que vimos. Iríamos ficar até domingo, mas decidimos ir embora no sábado à tarde. O tempo não abriu e não dava para curtir nada. Voltamos e eu tive pesadelos horríveis a semana toda. Sozinho em casa, ouvi palmas como se alguém estivesse chamando, mas não havia ninguém. O Uni, na casa dele, também ouviu vozes chamando. Um ano depois, voltamos para passar o ano novo. A experiência foi incrível, mas dessa vez ficamos em barraca, já que não choveu. Contamos nossa experiência para outras pessoas, e a dona da pousada disse que essa coisa aparece às vezes quando chove. Fomos a um centro espírita, e a médium disse que aquilo não era um espírito, mas algo aprisionado além da compreensão. Foi tudo muito tenso, e, sinceramente, não valeu a pena sair naquele fim de semana. Obrigado e um abraço. Leonardo, um abraço para você também. Muito obrigado pelo seu relato. Eu achei incrível como você descreveu em detalhes tudo o que aconteceu, todo o contexto para vocês chegarem ali naquele local. Você também enviou fotos que eu não sei nem como mostrar aqui para os ouvintes, né? Posso ver com os Oucas aqui como fazer. De repente ele posta no próprio podcast, né? O Relatos do Além, um story com as fotos. Enfim, vamos ver como é que faz. A viagem já começou num clima bem sinistro, né? Com essa neblina aí no local, criando aquele perrengue em relação à contenção, né? Que vocês não conseguiam ver durante a estrada. Parecia até que vocês estavam chegando em Silent Hill, né? Para quem jogou o jogo aí sabe que tinha essa neblina na cidade. Mas comentando sobre a parte sobrenatural, eu achei muito estranho que aquilo começasse com um grito feminino e meio histérico. Parecia que queria chamar a atenção de vocês a ponto de fazer vocês irem ao encontro daquilo, né? Porque normalmente quando você ouve uma mulher gritando assim, né, você tende a ficar preocupado, achar que pode ser alguma coisa séria e ir lá ver o que é. Então, nessa situação, por sorte, vocês não foram de encontro a essa entidade aí que depois vocês acabaram vendo. Um detalhe muito importante também é que quando vocês viram essa massa preta, né, que você chamou, ela se mexia e a neblina ia se mexendo ao mesmo tempo, né? Como se ela fosse realmente física ali e estivesse empurrando a neblina enquanto andava. Agora, a questão do grito que dava, realmente para mim foi a parte que mais assustou. Imagina aquele grito horrível, né? Uma coisa é um filme, outra coisa é vida real, você ouvir isso realmente vindo de algo. Você e o seu marido ainda foram corajosos de voltar lá depois. E por fim,
Eu achei interessante também a explicação no centro espírita que vocês foram. Ela explicando ali que era algo além da compreensão. Isso me lembra o relato A Criatura que eu contei aqui no episódio número 2, em que a pessoa que conta o relato também vai no centro espírita para ver o que era aquilo e acaba descobrindo que era algo bizarro, né? Algo que vai além de simplesmente uma aparição ali, né? Próximo relato, O Grito, enviado pela Rebeca. Olá, me chamo Rebeca. Já mandei alguns depoimentos para o Relatos do Além, e hoje estou aqui para contar mais um. Não é sobre espíritos ou OVNIs, mas não sei explicar muito bem o motivo disso ter acontecido. Talvez vocês possam me trazer alguma explicação lógica, ou não. Certo dia, voltando para casa, após um treino de vôlei, escutei a voz do meu irmão dentro do ônibus. Era por volta das 8 horas da noite, e eu tinha uns 13 anos. Nessa época, eu pegava ônibus sozinha, subia na porta da escola e descia na esquina de casa. Achei estranho porque o grito que eu ouvi foi de muita agonia, quase como se ele estivesse pedindo socorro. Gritei por ele, eu tinha certeza de que era o meu irmão. Andei por todo o ônibus superlotado, passando pelas pessoas e não o vi. Assim que constatei que ele não estava lá, senti um gelo percorrer o meu corpo, como se todo o sangue tivesse sumido. Segundos depois, veio uma taquicardia e uma vontade desesperada de chorar. Eu não sabia como e nem porquê, mas tinha certeza de que algo havia acontecido com o meu irmão. O aperto no peito foi aumentando quanto mais perto de casa eu chegava. Não conseguia respirar, quase como em uma crise de ansiedade, tirando o fato de que isso nunca tinha acontecido comigo antes, e que, além do grito desesperado que eu ouvi na voz do meu irmão, não havia nenhum motivo para eu estar me sentindo daquela forma. O desespero só aumentou quando cheguei em casa. Vi as luzes acesas, a TV ligada, roupas espalhadas na cama e a casa vazia. Ninguém estava lá. Havia rastros claros de que alguém havia saído às pressas. Minha mãe sempre foi muito organizada e jamais sairia de casa deixando tudo naquele estado, sem um motivo plausível. Eu já não sabia o que fazer. Naquela época o celular não era comum. Não tinha como entrar em contato com ninguém e eu não sabia onde encontrar alguém. Já passava das 8 da noite e também não era habitual a casa estar vazia naquele horário. Para mim, aquilo era uma confirmação de que algo grave havia acontecido. Comecei a chorar e liguei para o meu padrinho pelo telefone fixo. Precisava confirmar que aquilo não era coisa da minha cabeça. Ele me atendeu, ouviu e tentou me acalmar, dizendo para eu ficar tranquila que logo lhe teria notícias caso algo realmente tivesse acontecido. Assim que desliguei, o telefone tocou novamente. Era minha mãe, dizendo que estava no hospital com meu irmão, porque ele, com 26 ou 27 anos, tinha infartado. Ele começou a sentir dores no meio da rua e caminhou por 5 quarteirões, até chegar em casa e conseguir pedir ajuda, mesmo sem conseguir respirar direito. A cirurgia correu bem e ele se recuperou, mas até hoje não sei como explicar o grito desesperado do meu irmão que eu ouvi dentro do ônibus, enquanto ele estava na emergência do hospital. Valeu pela atenção e espero que o meu relato possa contribuir para a distração de vocês. Até mais. Rebeca, obrigado pelo seu relato. Você parece ter uma mediunidade bem forte, assim, a ponto de sentir que o seu irmão estava mal. Então talvez o grito que você tivesse ouvido não fosse de fato o seu irmão gritando ou qualquer coisa do tipo. Fosse somente uma forma dessa mensagem chegar até você relacionada ao seu irmão, né? Uma coisa ruim que aconteceu com ele. E foi essa forma com que você ouviu e concluiu que tinha algo de muito errado e que era relacionado ao seu irmão. Essa foi a forma com que eu entendi esse grito que você ouviu no ônibus, porque era óbvio que o seu irmão não tinha como estar ali, não tinha como gritar e você ouvir. Então acredito que tenha sido uma coisa mais tipo como se fosse um sonho, né? Muitas pessoas recebem notícias desse tipo através de sonhos, como se fosse uma premonição ali de que algo ruim estava acontecendo ou que iria acontecer. No seu caso, quando você ouviu o grito, já estava acontecendo, né? Mas muitas vezes também é algo que acontece antes e depois de um dia, uma semana, algumas horas, aí acontece alguma coisa ruim. E, gente, esse foi o episódio de hoje. Espero que vocês tenham curtido. Peço novamente que enviem seus relatos por e-mail receiodoalém@gmail.com e também entrem no meu podcast, o Receios Obscuros.
Tem o link na descrição e também é só estar na busca do Spotify Receios Obscuros. Um beijo a todos e até o próximo episódio.